Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gregório Ventura, porque aqui você sabe, os empreendedores e empresas de sucesso sempre estão no pódio. E você sabe, são mais de 50 episódios onde que tem histórias de empreendedores, de empresas de sucesso, e hoje eu trago uma grande história para que você possa nos acompanhar. A história, o modelo de negócios do grupo Primavia. E eu tenho o privilégio de estar aqui com Jaqueline Vieira, ela que é diretora regional de marcas do grupo, né? Marcas como Jeep, Ram, a marca Citroën, os seminovos, eu acho que tem mais, né? Me fugiu aqui agora, mas é tanta marca, gente, tanta coisa boa que esse grupo tem, que ela vai nos falar em breve sobre essa história, sobre tudo isso. E não percam a oportunidade de assistir, já divulguem, já se inscrevam no nosso canal. Jaqueline Vieira, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui hoje participando desse podcast com você. E para mim falar do Grupo Primavia é um privilégio muito grande também, né? É uma marca que a gente carrega realmente no peito e no coração. E só fazendo uma pequena correção, eu sou diretora comercial regional, né? Dentro do nosso organograma, ele tem os diretores de marca, né? E obviamente hoje eu estou aqui representando na nossa região de Montes Claros as marcas que você mencionou, como Jeep, Ram, Nissan, Peugeot, Citroën, Caoa Chery e Seminovos. É isso mesmo, né? Então esses são os nossos players aqui em Montes Claros, né? E falando aí um pouquinho também de Grupo Primavia, não só em Montes Claros, mas é um grupo que está no mercado há 30 anos, né? Há mais de 30 anos, e com uma diversificação de marcas, né? Um grupo que começou trazendo o foco dele principal as principais marcas do mercado. Hoje a gente não está só com 4 rodas, né? Então o grupo trabalha com motocicletas e com a linha náutica também, né? Dentro do processo aí de expansão do grupo, ele hoje está em 5 estados diferentes, né? E a gente está em mais de 13 cidades também. Então o grupo tem aí uma solidez, né? Traz como principal característica, né, o respeito pelos nossos clientes, né? E hoje, por que não falar do nosso principal cliente, que é os nossos colaboradores também? Então, é muito bom estar aqui para falar de um grupo como o Grupo Primavia. É muito interessante que você falou, um grupo que mostra aí pilares, né, consideráveis, que você vai falar disso com mais detalhes. Um grupo de 30 anos e que tem uma estratégia de diversificação de marcas, muito interessante isso, né? Porque eu sempre digo que é muito importante que qualquer empreendedor ele saiba qual que é a estratégia do seu negócio e trabalhe em cima dessa estratégia aí. Imagino que essa diversificação de marca ela vem sendo construída ao longo da história e até nisso que eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história, como começou o grupo, como é que ele foi crescendo ao longo desses 30 anos. Então, ele começou na cidade de Unai, Minas Gerais, né? Pertinho aqui de Montes Claros. Começou com a marca Fiat, né? A primeira concessionária ali foi em 93. E depois ele foi trazendo outras marcas, né, pro line-up e foi abrindo outras praças. Bahia, DF, Tocantins, né, e no Goiás. Então, esse projeto de expansão, ele foi acontecendo meio que de forma orgânica, né, e hoje está com mais de 52 concessionárias. Para reforçar ainda mais a inovação, né? Ele fez agora, o Grupo Primavia fez uma aposta muito forte na mobilidade elétrica, né? Que é uma linha aí muito inovadora, um investimento também sólido, né? Anunciou aí durante o ano de 2025 um investimento de 45 milhões de reais aproximadamente, né? Na praça do DF. Então, hoje a gente está com 3 concessionárias
da Omoda e Jayco, que é uma fabricante da Caoa Chery também, o mesmo fabricante, e com a linha elétrica. Então, durante um período, inclusive, o Grupo Primavia tem a exclusividade da marca em Brasília, né, no Distrito Federal. Então, nós estamos com uma concessionária no aeroporto, né, ali no setor de concessionárias no aeroporto, uma concessionária no CIA, que é o setor industrial, e inaugurando agora no mês de dezembro uma unidade no Parque Sul, né? Então, já estamos com 3 unidades e com a exclusividade da marca Omoda e Jayco em Brasília. Inauguramos recentemente também em Brasília a concessionária da Leap Motors, né, que é uma marca elétrica também, e a primeira marca chinesa que tem a representação do Grupo Stellantis. Então, o Grupo Stellantis hoje ele é composto pelas marcas Fiat, Jeep, Ram, Peugeot, Citroën, né, e a Leap. Então, quando a gente vê uma marca chinesa associada ao Grupo Stellantis, que já tem mais de 50 anos de mercado no Brasil, a gente entende que é uma aposta, né, forte dentro da mobilidade elétrica. E o Grupo Primavia hoje está representando essas marcas também. Então, faz parte do nosso line-up, né, todas essas marcas elétricas, Omoda e Jayco, Leap, BYD e a chinesa Caoa Chery. Você falou dessa mobilidade aí, né, o mercado automobilístico, a gente vê que ele está sempre inovando, você não pode ficar para trás, né? Aí eu me permito aqui lembrar o Henry Ford, né, que o criador do carro, né, com toda a sua inteligência, a sua astúcia, né? Mas a gente brincava, estudava lá no curso de administração que o carro só pode ser preto, né? Exatamente. Então eu digo que se você não inovar, né, em termos de entender aquilo que o mercado quer, inovar a sua visão de negócios, de fato, você fica para trás, porque o mercado automobilístico também inova. Agora a gente está vendo os estudos sobre carro voador, né? A gente está vendo aí, o carro vai voar, tem, né? A gente no Brasil, inclusive, né, já estão fazendo estudos, creio que em breve teremos isso, mas muito bacana você já falar dessa inovação, né, desse trabalho que vocês têm desenvolvendo e dessas parcerias que você está fazendo, inclusive com a China. Isso mostra, né, esse DNA inovador que vocês têm. Por falar em DNA inovador, eu queria te perguntar 2 coisas. A primeira é sobre o modelo de negócio. Você nos falasse um pouquinho do modelo de negócios do grupo e que depois você nos falasse dos pilares de sucesso. Todo mundo que vem aqui no pódio, eu gosto de perguntar, porque eu entendo que uma empresa, ela como uma casa, como uma vida, ela precisa ter pilares de sucesso, né? E isso é que faz os negócios, né? E eu tenho certeza que isso é que tem feito durante 30 anos, né, esses pilares de sucesso e esse modelo de negócio que vocês têm. Uma coisa você já falou, né? Existe uma visão inovadora lá por parte, né, de todo o grupo gestor. Exatamente, o presidente do grupo, o vice-presidente, eles têm essa visão, né, de mercado, e quando a gente fala dos pilares, a gente traz esses players, né, a linha náutica é um pilar, quando a gente olha para as motocicletas é um pilar, né, e dentro das 4 rodas, né, a gente tem hoje no nosso line-up mais de 9 marcas. Então, os nossos pilares de sucesso hoje Omoda e Jayco, da linha elétrica, o BYD elétrico, a Leap Motors elétrica, o conjunto Stellantis, né? No ano de 2025, o Grupo Primavia ocupou o 5º lugar, sendo o grupo com o maior grupo, né, dentro do conjunto Stellantis. Ou seja, nós temos Jeep, Ram, Peugeot e Citroën, Leap Motors, e em volume de concessionárias, né, nós ficamos em 5º lugar. Aí vem Nissan, né, Renault, Peugeot e Citroën, como eu já mencionei, e os seminovos, né? Então, esses são os nossos pilares. Quando a gente olha para o Grupo Primavia e fala qual é o objetivo do grupo hoje?
O nosso principal objetivo é ser líder de mercado nas praças em que a gente atua. Então, quando a gente pega hoje a participação de mercado de RAM, por exemplo, né? A gente vem acompanhando e entregando a nossa participação de share na maioria das praças que a gente atua acima do que a média nacional entrega. É até um parêntese aí, Jaqueline, você falou do RAM, porque é um desafio, porque você tem marcas aí tradicionais e até fortes, e vocês estão entrando cada vez mais forte. A gente tem visto uma presença bastante grande aí da RAM, e você falou, onde que a gente atua, estamos acima da média nacional, né? Isso. Então é um grande desafio para vocês, e pelo que você está me contando, é um foco e vocês têm conseguido realizar isso. Exatamente. O ambiente hoje do Grupo Primavia, ela é uma empresa extremamente meritocrática. Então, quando a gente trabalha com meritocracia, a gente fala de resultado, né? E resultado é algo inegociável. Então, como o Grupo Primavia representa grandes marcas do mercado, para ele ter esse privilégio, por exemplo, de ser o exclusivo em Brasília, ele tem que ter algo em troca para oferecer, né? E esse algo em troca é resultado, né? Então, hoje, nosso objetivo é esse, é ser líder de mercado nas praças onde a gente atua, né? E quando a gente pensa na expansão do grupo como um todo, o Grupo Primavia, ele não quer ser o maior grupo do segmento automotivo. O objetivo dele é ser referência com as estratégias voltadas para o digital. Então, o grupo hoje ele tem um olhar e uma participação já dentro dos nossos players com o digital, né? Nós somos hoje vistos pelas montadoras como referência dentro do digital, né? Trazendo a inteligência artificial para que nós possamos ter mais produtividade. Não é que a inteligência artificial vai substituir o fator humano, porque a gente sabe que hoje a compra de um carro, ela tem muito ainda do trabalho humanizado, né? Na condução, no direcionamento de toda a jornada de compra desse cliente. Então, o atendimento humanizado, ele faz parte, né, do nosso negócio, mas hoje o nosso objetivo é ser referência dentro do digital. Quando você fala em inteligência artificial, o mercado tem falado muito de inteligência artificial, investido muito. Eu trabalho com outros clientes, né, de inclusive outras áreas, saúde, agronegócios, varejo, de uma maneira geral, e todo mundo está buscando se adaptar à inteligência artificial. Então eu imagino que tem que ser um investimento muito robusto, bem estratégico, para se conseguir chegar lá, né, com essa inteligência artificial. É muito interessante isso que vocês estão fazendo, quer dizer, você está trazendo para a gente toda a modernidade e inovação do grupo, né? Que isso é fundamental para você se manter e crescer no mercado com todos os objetivos que vocês têm. Então você falou um pouquinho do modelo de negócio, você quer acrescentar algo em relação, por exemplo, à gestão de tantas marcas, né? Eu acho que é outro desafio para vocês, né? Você tem algum segredinho aí para falar para a gente como fazer gestão com eficiência de tantas marcas? Então, o Grupo Primavia hoje ele teve que ir cascateando, né, essa gestão, né? O grupo hoje ele tem mais de 900 colaboradores, e quando a gente olha para capilaridade, né, e o que o grupo fez estrategicamente, ele foi um dos primeiros players do mercado a criar um modelo de negócio por complexo, né? Não é segredo para ninguém que você é nosso cliente, né? Sim. Então, ali você conheceu e você vê que nós somos o primeiro complexo automotivo do norte de Minas. Então, o que isso significa? São várias lojas, várias concessionárias juntinhas, uma do lado da outra. Então, quando se criou esse modelo de cluster, né, que são os nossos complexos, foi com esse objetivo, né, de trazer uma gestão dentro desses complexos, mas uma gestão mais humanizada também, porque é uma característica muito forte do Grupo Primavia, Gregório, que a gente tenha o faro, o cheiro da operação. Então, hoje, se você observar, o presidente do grupo, ele senta na mesa e fecha negócio,
né? Jaqueline, mas esse modelo é muito arriscado, porque você está no operacional, é diferente. Nós estamos dentro da operação, assistindo todos os detalhes que compõem a venda, a performance do time. Por quê? Porque qualidade é o nosso foco também, né? Então, não é que nós somos do operacional, mas a gente está dentro da operação. Então, quando se criou os clusters, né, os complexos, cascateou também a gestão. Então, hoje a gente tem um diretor de marca que assiste a marca Jeep Ram, nós temos um diretor de marca Fiat, nós temos um diretor de marca Peugeot e Citroën, né, PSA, e assim por diante, que foi o que eu te falei no início do nosso bate-papo, porque como tem o organograma e se fez, né, esse modelo para se ter uma gestão de todos os players, né? Então, hoje é assim que a gente trabalha com essa capilaridade, o que não é fácil, tá? Porque ao mesmo tempo que você pensa numa estratégia regional para Minas, você tem que pensar em uma estratégia regional para o Tocantins, para a Bahia, para o DF, que são praças que comunicam de forma totalmente diferente, né? Super interessante, porque o mercado regional, você tem as regionalidades, você tem as características das pessoas daquele local e adaptar a isso é muito importante, é o que você falou. Estar ali entendendo, ter o cheiro da operação, eu gostei disso, né? Ter o cheiro da operação, quanto que isso é importante, porque a gente fala que de fato que um gestor ele tem que ser estratégico, mas isso não exclui o fato dele ter o cheiro da operação, né? E isso Exato. É muito importante, porque senão você também pode criar uma distância muito grande para a operação, né? Exato. Então, acompanhar o atendimento, entender isso é fundamental. De fato, né? Eu sou cliente lá, comprei meu Jeep Commander recente, né? E gostei muito do atendimento, do modelo de negócio. Cheguei lá, tive a oportunidade de andar por todos, né, e poder sentir um pouco, né, mas lógico, né, você sabe que quando a esposa quer um Jeep Commander, a gente tem que ir por esse caminho, né? Exatamente, eu vou aproveitar aqui um pouquinho do merchan, viu? Um carro de 7 lugares, tamanho família, isso. Só escolha a versão que combina com você, né? É verdade, foi ótimo, estamos super satisfeitos. E por falar nisso, por a gente estar super satisfeito, uma das coisas que o cliente valoriza muito é o pós-venda, né? Perfeito. Isso é que mantém durante longos anos, né? Imagino que eu, como todos os seus clientes, você vai querer que esse cliente volte de novo, fique com vocês, troque o carro com vocês e manter isso, creio que entra algo que é fundamental, que é o pós-venda, esse modelo de pós-venda para o cliente. O que você me fala disso? Como é que vocês estruturam para vocês conseguirem fazer com que esse cliente se fidelize ao longo dos anos, né, e que esse pós-venda de fato atenda esse cliente? Isso entra dentro do ponto que eu te falei, que o nosso foco principal é a qualidade, né, é a satisfação do cliente. E dentro desse modelo de negócio de cluster que nós trouxemos, a parte que é muito legal é que a gente conseguiu montar a estrutura de peças e serviços, né? Também de forma única. Então, quando a gente olha hoje para o conjunto Stellantis, né? Os nossos clusters, eles são preparados para que esse trabalho também seja ofertado, né? Dentro do próprio conjunto. Então, nós temos uma oficina totalmente personalizada, a gente tem uma equipe preparada, né? A gente desenvolve muito hoje pessoas, como eu te falei, antes, né, de tudo, o nosso principal cliente hoje são nossos colaboradores. Então, o desenvolvimento do time, a qualificação do time, a estruturação tanto de showroom como peças e serviços, né, é algo que a empresa se preocupa muito. Porque não adianta eu vender o carro e eu não ter um serviço de qualidade para poder ofertar no meu pós-vendas. Eu não ter as peças, né, genuínas. Então, quando a gente trabalha com marcas consolidadas no mercado, como é o caso de Jeep Ram, Nissan, né, a própria chinesa Caoa Chery, Omoda e Jayco, são marcas que exigem que você tenha a quantidade de peças necessárias para atender o cliente, caso ele precise, né? Além da revisão básica.
Então, hoje o Grupo Primavia trabalha fortemente no pós-vendas, né? Oferecendo peças genuínas e mão de obra qualificada em todos os nossos complexos. E essa mão de obra, obviamente, inclui pessoas, né? Pessoas treinadas, preparadas e qualificadas para ofertar o serviço. Você colocou aí, é preciso ter peça, né? Precisa ter um serviço de qualidade, não adianta eu chegar lá com o carro e não ter a peça demorar 2, 3, 4, 6 meses para chegar, e esse serviço de qualidade que é fundamental para qualquer pessoa, né, que precisa principalmente entregar valor ao seu cliente. Então, esse é um diferencial que você colocou aí, porque é engraçado, cluster, eu já ouvi falar muito desta palavra, a gente estudou isso muito, né? Principalmente para que se potencialize um segmento, um setor, né? Agora, utilizar isso para a área comercial é algo super interessante, né? Esse é um modelo desde o começo ou vocês foram ao longo do tempo montando isso, criando? É algo do grupo, algo que já vocês pegaram de alguma tendência que já existia em algum polo? Então, a parte da inovação, né, e expansão que nos permitiu isso, mas eu falo que para nós que estávamos no mercado, nós assistimos isso acontecer dentro da pandemia, né? Então, dentro do plano de expansão do próprio Grupo Primavia, já havia essa sinergia, vamos dizer assim, mas como veio a pandemia e todo mundo precisou se adaptar. E aí, Gregório, uma coisa que foi muito importante para o Grupo Primavia, para você entender a mente visionária, né, do presidente do grupo, na pandemia a gente viu várias operações sendo encerradas, né, fechando mesmo. E durante esse processo, o grupo estava crescendo, né, então o maior salto do Grupo Primavia, porque, veja bem, o grupo hoje tem 30 anos, né, jovem. Ele está chegando agora, né, na maturidade. Exato. E se a gente for pensar, analisar, abrindo um parêntese, os 30 anos é onde a maturidade realmente chega, né? Jesus Cristo lá, né, foi na casa dos 30, os que 33. Ele começou a sua jornada, né? Exato. Então, na casa dos 30 que ele começou a sua jornada, e o Grupo Primavia também, hoje com 30 anos, a gente pode dizer que sair de uma para 52 concessionárias, foi muito rápido, né? Cresceu muito rápido. E esse plano de expansão, os clusters foram criados dentro desse projeto de expansão. Então, quando se abria uma, se abria 2, 3, né? Então, aí que ele ganhou escala. Né? Foi nesse projeto de expansão que veio jogada estratégica, vou colocar aqui assim. Exato. Né? Então, foi aí que surgiu os clusters. Na pandemia, precisou-se diminuir o quadro de funcionários. Né? Infelizmente, acho que todos passaram por isso. Né? E o que se fez? Se otimizou a mão de obra. Isso hoje nos dá uma eficiência maior, né, em todas as nossas operações, porque a gente teve que se reinventar para ganhar eficiência, né, para ter mais performance, e aonde surgiu os clusters. Tá? Grupo Primavia, só para finalizar essa parte dos clusters, nós fomos a primeira concessionária Stellantis a ter um showroom integrado, ele é único, é lindo, Fiat, Jeep e Ram. É o mesmo showroom, né? E, além disso, a oficina e o departamento de peças também. Essa unidade nossa, ela inaugurou em 2025, aliás, final de 24, em Cristalina, né? Cristalina, para quem não conhece, é ali no Goiás, né? Sim. A maior área irrigada da América Latina. E a primeira concessionária a ser aberta lá foi do Grupo Primavia. E foi o primeiro modelo de negócio homologado pela Stellantis como um showroom unificado, um cluster único mesmo. E aí toda a parte de back-office, gestor, os mecânicos, né, eles são híbridos de todas as marcas, né? É Stellantis mesmo. Que bacana, gente, é fantástico. Você, vamos falar agora de gestão, né, e principalmente voltado para pessoas.
Manter uma equipe motivada, preparada é importante. Hoje a gente está na era da governança corporativa. Eu queria que você falasse um pouco disso, como anda esse caminho da gestão de pessoas. Eu tive a oportunidade de ministrar um treinamento de liderança, de vendas para a sua equipe, né? Ver que vocês querem cada vez mais investir nisso, preparar líderes, preparar os profissionais de venda e como é que é isso? Começando, né, lá da alta direção, quando a gente fala aí em governança corporativa, em gestão de pessoas, como é que anda isso no Grupo Primavia? Então, Gregório, essa nova era Primavia, né, porque a gente fala dos 30 anos do grupo, não tem como não falar da nova era. E essa nova era do Grupo Primavia, né, essa maturidade que ele está adquirindo agora, e dentro desse plano de expansão, a gente viu várias pessoas, né, que começaram a sua jornada junto com o Grupo Primavia, porque pasme você, tá? Grupo Primavia tem 30 anos de mercado, a gente tem colaborador que tem 31 anos de casa. A gente brinca que chegou primeiro que o dono, né? Chegou primeiro que o dono, exatamente, né? Então, é um grupo que valoriza muito pessoas. Mas falando aí dessa construção, né, dentro desse plano de expansão, nós tivemos pessoas do financeiro que era tudo, que era RH, que era financeiro, que fazia parte de secretaria de vendas. O próprio presidente da empresa, por várias e várias vezes, ele que fez as entrevistas, ele era o RH da empresa, né? Então, quando o grupo cresceu e chegou onde está hoje, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que estruturar, começando pelo plano de governança, como você bem colocou agora. Então, por que hoje governança e compliance é algo muito forte nas empresas? Porque o que sustenta uma cultura é a governança. A cultura da empresa é sustentada pela governança, né? Então, criou-se um comitê de governança e compliance, né, que segura toda a parte processual, que sustenta toda a parte processual da empresa. Então, esse foi um passo que se deu agora, né? E o segundo passo foi um RH. Então, hoje a empresa tem um departamento de RH, né, que faz toda a parte de seleção, de qualificação, né? Porque pessoas hoje é o nosso principal cliente, é o que eu te falei, colaboradores hoje é o nosso principal cliente. Então, o modelo de gestão da Primavia hoje é muito voltado para humanização, para empatia, para qualificação. E aí a gente precisa ter uma clareza muito grande sobre o modelo de negócio, por quê? Muito se fala que a geração Z é difícil demais e tal. Mas a gente precisa saber o perfil de cada colaborador e ter a pessoa certa na posição certa. É esse trabalho que o nosso RH faz hoje, né? Qualifica o perfil e coloca as pessoas certas nos lugares certos. E esse é o nosso modelo de gestão, né? A gente fala que nós queremos uma operação leve, mas nós não podemos confundir leveza com moleza. Resultado é algo inegociável. Mas e a pressão? A pressão existe. Não tem como a gente falar que num ambiente comercial não existe pressão. A questão é como eu lido com isso, né? Como eu coloco as pessoas certas nos lugares certos. Então, hoje o nosso RH, ele está muito bem estruturado, né? Para fazer essa qualificação desse perfil e ter as pessoas certas nos lugares certos, né? Entendendo o momento de cada um, fazendo aquele trabalho humanizado, né? Então, esse foi um dos motivos de nós termos cascateado, né, a gestão, de termos colocado hoje uma pessoa voltada para uma marca, para que se tenha realmente uma gestão de pessoas. E aí a gente hoje tem um conceito, gestão e liderança. Gestão é gerir pessoas, é gerir processo. E a liderança? Aí vem a parte do engajamento, né, de entender o momento de cada um, de engajar o time com as ações, com a empresa.
Mas a nossa gestão hoje de pessoas, ela é um ponto que a empresa está colocando como principal, o primeiro lugar, vamos dizer assim. Em primeiro lugar vem as pessoas, porque ninguém constrói nada sozinho, né? Por trás de grandes resultados como o do Grupo Primavia, existe pessoas, né? É interessante, né? Priorizar e colocar isso como estratégico, como prioridade, porque eu sempre digo que é importante dar também às pessoas as condições e as ferramentas para que elas atinjam os resultados, né? É isso. E quando você faz isso, quando você trabalha melhores treinamentos, pessoas mais preparadas, uma gestão voltada para pessoas, essas pessoas elas vão ter condições de te entregar um resultado até acima da média, né? Acima da média. Acima da média, é isso que eu digo, né, no sentido de alto desempenho. E qualquer empresa hoje que tem objetivos, metas ousadas, eu digo que não pode ser só uma, digamos assim, falácia. Ela tem que ser algo de gestão, bem trabalhado, porque senão você vai ficar num desejo, você vai ficar numa ilusão, e você tem que criar a base, a estrutura para que você consiga esses resultados, e que muitas pessoas falam, às vezes até impossíveis, mas eu não acredito que exista resultados impossíveis para uma equipe bem preparada, uma equipe que se organiza, uma empresa que vá se preparando. Eu digo assim, quem sempre planta, uma hora vai colher, né? Exato. E plantar bem feito, né? E a coisa vai acontecer, e você projeta isso, mas projeta de uma maneira não só como ilusão, mas como algo real, e as pessoas fazem parte disso de uma maneira estratégica. Então, muito bacana você estar colocando isso, né, dessa gestão de pessoas, de vocês estarem desenvolvendo, evoluindo, colocando isso como prioridade. E é isso que você falou, né? O presidente já atendeu, né? Às vezes as pessoas faziam várias funções, mas à medida que a empresa cresce, eu digo que o crescimento ele pode ser positivo, mas ele também pode trazer muitos problemas se você não se adaptar, porque uma coisa é você ter um modelo, um pensamento, quando você tem uma empresa com 50 pessoas, quando você tem uma com 200, com 900 muda completamente, né? Você precisa ter gestão, você precisa ter liderança para fazer isso acontecer da forma a manter, né, os valores. Claro, os valores eles se mantêm ao longo do tempo, né? Mas você precisa mudar alguns parâmetros da gestão. Então, muito bacana a gente falar sobre isso. Agora me diga uma coisa, me fale desse ano de 2025, como que está o mercado automotivo, o que você tem sentido e as perspectivas para 2026 aí, o que você tem avaliado do mercado, né? Um mercado que ele é muito importante para a geração de emprego, de renda, e sempre medido, né? Inclusive junto com o mercado da construção, para se olhar se a economia está boa ou não está. O que você me fala? O segmento automotivo hoje ele realmente é um balizador, né? Como você mesmo mencionou agora. 2025 o mercado cresceu, né? A gente está fechando agora o planejamento orçamentário de 2026 e a projeção também é de crescimento, né? E aí, se a gente for falar do nosso próprio mercado hoje de Montes Claros, né? Nós saímos de um mercado que emplacava 300 carros mês em 2025 para 500. O mercado automotivo hoje de Montes Claros, ele emplaca mais de 500 carros. Isso nós estamos falando de onde nós estamos hoje, presencialmente, né? Montes Claros. Sim. Exato, mas o mercado nacional também cresceu. E a projeção do Grupo Primavia é de se inaugurar também mais lojas, né? A gente inaugura mais concessionárias em 2026. A gente está com projetos do digital, que vai revolucionar o nosso mercado, né, que vai nos fazer escalar ainda mais rápido, né, tanto em produtividade quanto em volume, né, e por que não em quantidade de pontos operacionais, né? Então, até um ponto, tá, que eu quero deixar aqui em aberto. Se você quer crescer também, agora é um convite, né? O Grupo Primavia hoje é uma das empresas eleitas a se trabalhar
né, como a melhor operação para desenvolvimento pessoal, para desenvolvimento profissional. O Grupo Primavia hoje é uma empresa muito desejada. Então, se você também deseja fazer parte, aí em 2026 desse crescimento, procure os nossos RHs. A gente tem hoje, em cada polo nosso, nós temos um RH voltado, e desde alta gestão, cargos, que hoje traz uma rentabilidade, possibilidade de se fazer muito dinheiro, Então, fica aí o convite também para vocês virem fazer parte desse grupo que está crescendo muito. E em 2026 a gente vai entregar com certeza um resultado muito maior e melhor do que 2025. Gente, que bacana, vai chover de currículo lá, viu? Me diga uma coisa, você falou aí que está vindo com um projeto ousado no digital, né? Você sabe que aqui no Pod a gente gosta de explorar as notícias, tá? Você pode falar mais sobre isso, né? É possível você dizer como é que é isso, vir forte no digital? O que você pode dizer disso para a gente? Então, quando eu te falo de produtividade, é exatamente esse o nosso projeto para 2026, onde a gente traz uma ferramenta que faz o primeiro atendimento do lead, Hoje, quando a gente fala de digital, não tem como a gente não associar o digital ao lead. Então, em 2026, a gente vai ter aí a primeira tratativa do lead sendo feito pela IA, por uma inteligência artificial que está sendo trabalhada 2025 todo. Então, ela está em aprendizado, porque quando a gente fala de IA, de qualificação de IA, ela vem igual um bebezinho. Ela não sabe falar, ela não conhece o seu mercado, ela não conhece o seu linguajar, ela não sabe quais são os tipos de pergunta que o lead faz antes de ele se tornar um prospect. Então, essa IA, ela está durante todo o ano de 2025 em aprendizado e ela chega em 2026. Então, o que você olha? Hoje você olha para um vendedor, quantos leads ele consegue qualificar? A gente tem uma perca muito grande de lead porque o vendedor não dá conta de atender todos, Então, quando a gente passa pela IA, ela qualifica, quem fecha o negócio é o vendedor. Então, o que eu ganho com isso? Produtividade, Jaqueline, mas eu sou atendido por uma IA, sempre que eu sou atendido por ela, eu percebo. Por isso que a nossa está em aprendizado durante todo o ano de 2025, para que se traga algo mais próximo da realidade e o fechamento seja feito humanizado, pelo vendedor. Jaque, mas e aí, vai tirar o vendedor do mercado? Não. Pelo contrário, eu vou dar a ele a possibilidade de sair de uma média de 8 para 16 carros. Porque se ele sozinho faz 8, ele tendo uma secretária, para qualificar, ele vai fazer 16. Então, a gente ganha escala de produção, de fechamento. E a gente consegue manter sempre aí os nossos clientes atendidos também em tempo real. Agora, o restante você vai ter que abrir uma lead em 2026 para poder saber como que vai ser. Não vou dar mais nenhum spoiler. Que legal, mas bacana. Não, muito, muito bom. E é isso mesmo, a IA ela tem que aprender. E eu sempre tenho dito para os empresários, Jaqueline, tem que começar. Isso aí. Tem que começar, não espere achar a IA pronta, assim. Ela, como você falou, gostei muito disso, ela é um bebê, ela vai aprendendo, ela vai desenvolvendo. E eu já vi, algumas IAs, a gente tem estudado isso para outros clientes e algumas estão bem interessantes. Eu brinco para o vendedor, olha, nos meus treinamentos, você tem que personalizar o atendimento, você tem que falar no mínimo o nome do cliente 3 vezes durante o atendimento. Aí você vai ser atendido por IA, acho o máximo, Aí tá, Gregório, tudo que ela vai me responder, ela começa com Gregório. Eu falei, mas que IAzinha? Conexão. Não é? O que mais gera conexão entre as pessoas? O nome. O nome. Então, se eu te chamo pelo seu nome, que hoje é o seu bem mais valioso, já vai criando aquela conexão. Verdade. Então, todo mundo aprendeu isso e está introduzindo isso na IA para que o atendimento, mesmo sendo feito por ela, se tenha conexão. Não é? E traz uma humanidade, eu falo, nossa, essa IA é bacana. Mas que bom. E me diga o seguinte, o que tem, digamos que o pessoal está nos ouvindo aí, está falando assim, nossa, eu estou precisando de um carro, trocar o meu carro, eu vou lá. O que tem de novidade aí para o pessoal aí nesse mês de dezembro? O ano novo está chegando, Natal. O
que está sendo reservado para os possíveis clientes aí? Olha, uma coisa que a gente sempre traz para os clientes é: confie no seu consultor de vendas. Confie no especialista que está te atendendo, né? Por quê? Final de ano, nós do Grupo Primavia, principalmente, negociamos lotes exclusivos com as fábricas, com preços e condições que definitivamente o mercado não vai ter mais. Então, quando se vira o ano, né, a gente sai de 2025 e vai para 2026, automaticamente os carros são reprecificados para cima. Mas o cliente, por achar que é só uma conversa de vendedor, na maioria das vezes, ele posterga a compra, entendendo que, não, 2026 os preços vão estar melhor, né? Gente, não está tendo carro nas fábricas. As fábricas hoje, com a chegada das chinesas, né, com o uso de componentes em comum, está se faltando muito material. Então, os carros vão aumentar de preço. Aproveitem esses lotes que o Grupo Primavia negociou, né? Aproveitem as condições. Quando vir o ano, a gente sabe que a Selic ela tem algumas variações, isso impacta diretamente no custo do dinheiro. Então, a taxa de juro aumenta, deixa de ter taxa subsidiada. Por quê? Em janeiro, as montadoras precisam fazer mais com menos. Mais lucratividade com menos carro. Então, o preço aumenta, o custo do dinheiro fica mais alto. Aproveitem todas as condições que o Grupo Primavia está trazendo de financiamento, de entrada facilitada, né? Por que não te contar que em algumas marcas nossas, nós conseguimos negociar com as financeiras pagamento para fevereiro de 2027. Imagine só, você comprar um carro hoje e pagar sua primeira parcela só em fevereiro de 2027, né? Mas isso só um grupo grande, estruturado, como o Grupo Primavia, consegue ofertar no mercado. Que legal, que bacana. Parece que você fez um evento agora dia 11, teve um evento, algo agora dia 11, nesse sentido também, de ação aos clientes? Nós tivemos o lançamento do Kite, né? O Kite é um SUV que a Nissan trouxe para o mercado, com um preço muito acessível. O carro parte de R$ 117.990 automático, motor 1.6 de 113 cavalos, motor aspirado, com um acabamento impecável. E quando a gente fala de carros SUVs, com garantia, assim, que tem um custo-benefício, vale muito a pena a gente falar da marca Nissan. É uma marca que você não vê reclamação. Se você abrir o Reclame Aqui da marca Nissan, você fica encantado, porque não tem. O cliente é muito satisfeito com o produto, com o que a marca entrega, valor de revenda, custo-benefício, o conforto propriamente dito dos carros, acabamento premium. Pensa um SUV 1.6 automático, transmissão CVT, R$ 117 mil. Nossa, tá fantástico. Preço, tudo que você está colocando aí de benefícios, muito bom. Parabéns a vocês por estar proporcionando isso aos clientes, né? Então, é hora de aproveitar. É agora ou nunca, né? Quem está pensando em trocar de carro, é agora ou nunca, né? Exatamente. E quando se fala em troca, vale a pena também a gente reforçar que um dos nossos business é o seminovo. Então, o Grupo Primavia hoje, ele, além de ser uma revenda, né, ele é um principal comprador. Por quê? Muitas das vezes o cliente pensa assim: não vou entregar meu carro na concessionária, porque vão pagar mal. O Grupo Primavia paga muito bem na troca do carro. Na maioria das vezes, as campanhas negociadas com as montadoras é para que nós consigamos, né, chegar na tabela FIPE do carro usado do cliente. Então, antes de pensar em se aventurar em vender o carro por fora, né, se colocando em risco de levar um golpe, transferência do carro que não acontece dentro do prazo,
use o serviço oferecido pelo Grupo Primavia, que não é só de venda, é de compra do seminovo também. Eu fiz assim, o meu seminovo eu entreguei para vocês lá e foi muito tranquilo, para mim tudo certinho, tudo ótimo. Recebeu muito bem por ele, né? Muito bem, foi muito legal. Assim, realmente o atendimento, né, o profissional que me atendeu lá foi fantástico. Quero parabenizar, por isso que eu te convidei para o pódio, porque eu percebi, né, um grupo de sucesso desse, a gente tinha que falar aqui no pódio. 30 anos, né, e com o atendimento, com o nível de serviço que vocês têm, né, de possibilidades que vocês têm de gestão. Então, assim, eu fico muito feliz por você ter aceitado o convite, por você ter vindo aqui conosco, trazer para tantos empreendedores, né, esse modelo de negócio, o formato dos pilares de sucesso, aquilo que vocês estão trazendo para os clientes e assim, fico muito feliz. E a gente está trazendo empresas como o Grupo Primavia aqui no nosso pódio, e a gente quer trazer também para o nosso empreendedor que nos escuta, os gestores e tantas outras pessoas que acompanham o pódio hoje, exatamente empresas como o Grupo Primavia, com esse modelo de negócios. Então, quero te agradecer muito, Jaqueline, por estar aqui conosco. Sei que você tem, né, uma vida corrida lá, Brasília, Montes Claros, né, e outros lugares aí, mas agradeço muito você ter tirado esse tempo para você ter falado conosco. Minha gratidão, e como gratidão a gente deixa aqui, primeiro o nosso copo, aqui tem um copo do Greg, tá? A gente brincava, tinha a caneca do Jô, então tem aí, é o nosso mascote, qualquer coisa você chame o Greg, tá? Precisou lá de consultoria, treinamento, mentoria, né, palestras, o Greg tá aí pronto para poder atendê-los, e queria deixar o nosso troféu do pódio, né, uma lembrança aí, com o seu nome, com o nome do grupo aí, né, uma lembrança de que você e tanto o grupo é uma empresa, né, e uma gestora do pódio. Então, nossa lembrança para você aí, que você leve aí a lembrança de que você está no pódio, que sempre você continue junto com o grupo no pódio. Amém, amém. Eu que agradeço também pela oportunidade, né? Estive em 3 momentos já com você, né? O primeiro momento com os nossos gestores, o segundo com a equipe de vendas, e agora aqui com a oportunidade de falar, né, desse grupo do qual eu tanto me orgulho, que é o Grupo Primavia, e colocar a nossa empresa à disposição, tanto dos possíveis clientes, né, dos interessados em comprar um carro, quanto das pessoas que realmente querem construir um plano de carreira, um plano, né, de carreira sólido e sustentável junto com o Grupo Primavia. E por que não a nossa parceria aí ao longo de 2026, né, a gente fazer um trabalho de desenvolvimento do time, desenvolvimento profissional. E no mais é só agradecer e te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo também. Muito obrigado, Jaqueline. Olha, deixou um spoiler, 2026, né? Gregório Ventura aí ajudando lá. Olha, você falou aí que Jesus Cristo ficou maduro aos 30 anos, né? A gente fala os 30 anos, a maturidade. Eu quero te dar de presente também esse livro, que é um livro escrito por mim, A Liderança de Jesus Cristo, o mentor inspirador de todos os tempos, onde eu trago 7 pilares da liderança que transformam e empoderam as pessoas. Então, trazendo o exemplo dele de líder, eu trago as 7 dores da liderança, mas trago também, né, aquilo que eu chamo dos 7 pilares da liderança. Então, queria também te presentear, tá bom? Tá aí, né, porque você possa levar, ler, gostar e possa te ajudar aí na sua gestão, no seu trabalho. Para mim só foi positivo, né? Ganhei vários presentes. Sim, e sim. Com certeza esse aqui é um presente que eu vou levar sempre junto comigo, né? E assim, tanto para mim quanto para o Grupo Primavia, né? Aproveitando esse espaço aqui, o presidente do Grupo Primavia, ele é uma pessoa de muita fé, né? Ele carrega com certeza Deus e Jesus Cristo com ele, né? Então ele não chegou onde chegou só pela força humana, e isso se desdobra, né, para todos do Grupo Primavia. A minha própria gestão, ela é conduzida, né, por ele, por Deus. Então que a fé e o foco seja nossos guias, né, por muitos e muitos anos aí da nossa jornada, porque com ele, com certeza, nós seremos sempre vencedores. Amém. Gente, muito obrigado. Então, você que gostou desta entrevista e não tem por que não gostar, como ela foi maravilhosa, imperdível.
envie para os seus amigos, para as pessoas que você acredita que vão aproveitar bastante desta entrevista. Nos acompanhe, né? Clique aí para você poder se inscrever no nosso canal, porque aqui nós teremos sempre empreendedores, né, de sucesso. E vem aí a segunda temporada, 2026, uma segunda temporada do Pódio. Estaremos juntos novamente, porque aqui, com Gregório Ventura, você sabe, você está sempre no pódio.